Bom, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa oficina de cineclubismo, né? Organização, História e os Filmes. Inicialmente, é importante eu trazer aqui que esse é um investimento. Este projeto foi contemplado com recursos da Lei Aldir Blanc, é uma realização do Ministério do Turismo, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, Governo de Goiás, Secretaria de Estado de Cultura de Goiás. Então, fica aí o registro desse investimento, extremamente importante para esse momento, né? Que é a construção da Lei Aldir Blanc, né? Que, inclusive, em determinados momentos da nossa oficina, nós vamos voltar a falar um pouco, né, sobre esse importante auxílio emergencial, mas como também a Lei Aldir Blanc, a nível nacional, é importante como processo. Bom, vamos ajustar a tela aqui. Eu vou me apresentar. Eu sou Luiz Eduardo Rosa Silva. Há 11 anos, né, nós temos uma história interessante aqui em Anápolis, Goiás, que é o Cineclube Xícara da Silva, né? Nós realizamos sessões aqui no Sesc Anápolis por 11 anos. Também fizemos parcerias, né, para a realização de 8 edições do Anápolis Festival de Cinema, como também mostras pontuais, né, e parcerias, tanto com entes públicos, entes privados, e ultimamente temos feito parcerias com a União Goiana de Cineclubes, principalmente ali na quinta-feira, nós vamos dar uma atenção maior, nós vamos sair, né, da construção do cineclube, né, para uma realidade da organização de um cineclube para uma organização de cineclubes, né, um pouco de suas pautas, militâncias, né, e as perspectivas que nós temos como cineclubes brasileiros. Bom, para entender um pouco mais, hoje nós vamos trabalhar a organização do cineclube, né, em várias das suas possibilidades e elementos, ou pelo menos por aqueles que, através do Cineclube Xícara da Silva, nós trabalhamos dentro desses 11 anos. Amanhã nós vamos trazer alguns aspectos, né, fazer algum mapeamento tanto da história do cinema, quanto também brasileiro, mundial, como também inserir, né, um pouco da história dos cineclubes dentro desse painel. Na quinta-feira, nós vamos fazer um foco aí para a curadoria dos cineclubes, né, que é algo que, pelo menos para mim, né, não sei para aqueles que já participam de cineclubes, né, ou que vão ter essa experiência, e tomara que essa oficina, né, dê alguma luzinha, né, para vocês, ou acenda, né, essa paixão, né, dos cineclubes, que eu acho que é muito o que define fazer cineclube. Enfim, que vocês vão saber aí qual que é a alma do cineclube, né? Para mim, a curadoria é um dos pontos centrais, né? Um dos eixos do cineclube. Bom, e logo na quinta-feira nós vamos falar sobre a organização dos cineclubes, né? E outros assuntos. Então, vou compartilhar a tela.
Essa oficina é uma abordagem baseada nessa experiência do Cineclube Xícara da Silva, como também na minha pesquisa, né, que fiz pelo mestrado, pelo Programa de Territórios e Expressões Culturais Cerrado, da Universidade Estadual de Goiás, que é estudar a questão das salas de cinema de rua, a conquista dos olhares, né, Anápolis e as salas de cinema de rua, em que eu faço um recorte aí de 1920 a 1960. Né, aqui em Anápolis, Goiás, tivemos cinema até um pouco antes, né, que é o que eu defendo aí na minha dissertação, de 1920. Até um pouco antes nós tivemos cinema, mas em 1920 nós temos o vestígio, né, o índice, o documento inaugural, né, que demonstra a presença dos cinemas aqui. Enfim, aí um pouco mais sobre o meu currículo, né, organizei mostras da Mostra Sesc, desse Programa Nacional do Cine Sesc. Aqui em Goiás, né, fomos o único exibidor dentro do Centro-Oeste. Nós trazíamos necessariamente aqui para Anápolis, né, Goiânia, acho que a partir de 2019 é que passou também a fazer as mostras Cine Sesc. A colaboração no Anápolis Festival de Cinema, realizado pela Prefeitura de Anápolis e com parceria do Xícara. Minha formação é em jornalismo e atualmente eu faço assessoria de comunicação e trabalho na diretoria de cultura da Prefeitura de Anápolis. Agora podemos ir. Eduardo, acho que está com algum problema. Eduardo? Boa noite. Tá. Tudo certo, Eduardo? Beleza. Tudo certo. Tá joia. Bom, inicialmente Tá eu me farei... ouvindo? Sim, nós estamos te ouvindo. Tá legal? Ah, tá. Tá nos Obrigado. ouvindo também? Então tá joia. Beleza. Bom, eu farei uma intervenção inicial apresentando esses elementos, né, que a gente propõe da organização e atividades do Cineclube. Logo na sequência, nós teremos aí alguns comentários do Francisco Lilo, né, que faz parte da diretiva aí da União Goiana de Cineclubes, e nós temos aí a honra, né, de ter participando conosco os ex-presidentes do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiro, o Eduardo, que também vai nos dar uma palavrinha logo após a intervenção. Na sequência, nós vamos ao diálogo, né, e vocês vão trazer, enfim, suas inquietações, manifestações ou dúvidas, certo? Bom, começamos com uma pergunta que, pelo menos quem é cineclubista, leva... ainda bate muita cabeça, né? O que é cineclube? Mas temos definições, temos uma tradição aí de estudos, né? Buscando conceituar, dar uma definição ao que é cineclube. Para nós, né, aqui no momento, e é um conceito que nós temos em mente através no Cineclube Xícara da Silva, é que o cineclube... Eduardo, eu acho que o microfone está ligado. Tá joia? Agora nós vamos abrir o seu microfone. Tranquilo. Uma definição que eu acho simples, né, e que nas oportunidades que nós temos, sessões cineclubistas, de oficinas, é que cineclube é a organização do público em torno do cinema, né? Pode parecer uma definição simples, mas ela pode desdobrar em muitas, vamos dizer, em muitas outras questões, né? Entendendo, né, que o filme nos traz, né, o cinema nos reúne, nos agrega como cineclube, de assistir, de debater os filmes,
mas também dá algo muito importante, né, que é que o cinema também, o público também intervém no cinema, né? Nós vamos perceber isso muito amanhã, na terça-feira, quando, né, num traçado, alguns aspectos históricos, nós vamos entender como o público, né, ele impacta a distribuição, né, as formas de os movimentos de cinema. Então, o público participa ativamente desse processo. E o cineclube, desde, vamos dizer, da experiência que se consagrou o cinema, aí do final do século XIX para o século XX, nós temos os cineclubes como essa atuação ativa do público em torno do cinema. Algumas das premissas que foram trabalhadas justamente em algo que eu citei agorinha mesmo, a respeito de estudos, a respeito da tradição que nós temos de estudo, de artigos, né, de definições, né, também da definição política do que são os cineclubes. Nós temos aí um artigo, né, trabalhado pelo professor Felipe Macedo e também pelo Conselho Nacional dos Cineclubes Brasileiros. Nos perdoe, faltou brasileiros aí, um puxão de orelha para mim, enfim. Mas o que nós temos? Cineclube não tem fins lucrativos. Bom, essa primeira definição é algo que está sendo também debatido, né, porque nós temos possibilidades aí dos cineclubes dentro da sustentabilidade, mas, enfim, o fim não é o lucro, né? O cineclube se apresenta de uma forma a se diferenciar desse cinema como atividade empresarial, como da sustentabilidade pelo bilhete, né? O fim último vamos dizer, principalmente da exibição cinematográfica, da cadeia de exibição cinematográfica, para que as salas de cinema, os multiplex, eles se mantenham, a geração de lucro. Necessariamente não é a do cineclube. A do cineclube é a formação de público. Segunda, cineclube tem uma estrutura democrática, ou seja, nós temos que buscar meios, né, de proporcionar a essa coletividade uma possibilidade de organizar o que nós vamos ser como cineclube, de que forma nós vamos escolher os filmes, de que forma nós vamos organizar o debate, porque, diferentemente disso, o que nós temos são o que a gente vê muitas das vezes no meio universitário, são palestras depois de filmes, são, vamos dizer, mostras, né, em que você tem ali a figura de um curador, que ele, por mais que ele faça um debate ali no final, mas como foi montada essa mostra, né? Então, é uma segunda premissa interessantíssima para a gente pensar os cineclubes. Terceiro, o cineclube tem um compromisso cultural e ético. O que isso significa? Muito do que move até o porquê ser cineclube, quer dizer, por que eu já me diferencio, por que eu já gero um espaço diferente da exibição cinematográfica no shopping, o que foi lá atrás nas salas de rua, nos multiplex, hoje nas plataformas digitais. Então, desde já essa diferenciação, ela se dá por um sentido à prática que nós fazemos, há um compromisso, né? Há uma compreensão de que muito mais somente do que pelo filme, ou muito mais somente do que manter ali o público,
a gente tem que dar um sentido, né, ao que nós fazemos como cineclube, né? Então, e esse cineclube, ele está dentro de uma realidade, né? A brasileira, amanhã nós vamos ver um pouco mais alguns aspectos históricos sobre isso, é em meio a um quadro que até hoje persiste e que muitos países também compartilham, inclusive até consideradas grandes potências europeias, né, elas ficam também com as telas dos seus cinemas, com mais cinema hollywoodiano, né, do que uma diversidade de outros tipos de filmes, e principalmente os filmes que são feitos no próprio país, são feitos na própria região, enfim, os cinemas nacionais, né, por assim dizer, e acaba limitando, né, toda uma cadeia de produção desses cinemas. Então, há de se pensar muito nessa questão desse compromisso cultural e ético, porque é o sentido do cineclube, porque senão fica um programa de exibição, não posso dizer, não diria levianamente vazio, né? Mas que tem talvez uma função comunicativa, formacional, mas não o que consegue trazer, né, agregar as pessoas em torno do cinema. Bom, aqui eu já começo a apresentar alguns aspectos das estruturas do cineclube, né? E quaisquer perguntas, a não ser que seja uma coisa, algo muito urgente, né, que vocês queiram já interferir, abram seu microfone, pode pedir a fala, mas o que puder ser anotado, né, e a gente deixar para o nosso segundo momento do diálogo, acredito que nós vamos ter um aproveitamento melhor, né, de que aí a gente consegue pluralizar, né, o diálogo. Por hora, essa é uma intervenção, é uma apresentação que eu faço para abrir o tema de hoje. Bom, nós temos aí a estrutura democrática de decisões e coletividade. Dentro do exemplo que eu já citei, muito praticado nas ações de comunicação, nas mostras, nos projetos de cinema, né, geralmente feito no meio acadêmico, né, oportunamente, os cineculturas dos estados, que são salas de cinema mantidas pelo Estado, né, que exibem, né, trabalham sua programação com cinema nacional, com um cinema mais plural de outros países, geralmente fazem uma intervenção com uma pessoa, né, ou um convidado, ou algo nesse sentido, né? Então, algo importante para a gente entender, para a gente pensar como a gente consegue distribuir essas funções, essas responsabilidades que vocês vão ver de agora em diante, né? E desde ali mesmo da concepção de escolher, de dar um nome a um cineclube, quanto mais a gente fizer nessa lida democrática de conversa, de diálogo, de negociação, né, nós temos mais um grupo, né? Muitas das vezes, sempre ao decorrer do tempo, ficam ali algumas pessoas que ficam mais responsáveis, organizando, né? Mas a gente tem que, assim, é importante a gente sempre ter como horizonte nosso, né? Nós vimos lá na premissa, nós vemos aqui dessa estrutura democrática de como nós vamos fazer as curadorias, a escolha dos filmes, como nós vamos fazer a sessão e daí por diante. Isso nós vamos trazer mais adiante nos outros itens. O local e a territorialidade, né? A gente trabalha aonde está localizado esse nosso cineclube, né? Hoje nós contamos com mais um espaço, né, que é o espaço global,
né? De que forma que é através da internet, que é através da interação através da internet. Então, até, vamos dizer, no ambiente virtual, nós temos uma possibilidade, não sei, de local seria só o sítio, né? O site, o link, né, que vocês utilizaram para entrar aqui na plataforma, mas a territorialidade, ela diz um pouco, né, de onde, aqui, como é que esse grupo se formou cineclube e qual a sua cara, né, que nós vamos ver adiante em identidade. Então, da gente entender aonde está inserido esse cineclube, né, a relação que esse cineclube talvez possa ter. É um cineclube que está localizado na periferia, então ele quer fazer um diálogo com a comunidade local, né? Vocês vão ver as possibilidades de ações, né? Tendo em vista essa questão do compromisso ético, ou algo nesse sentido. Então, é muito importante a gente visualizar o local onde será, não somente como estrutura física, né, mas como território, né? Que público é esse que nós vamos formar? Por mais que a gente, quando a gente vai formar um cineclube, por mais que a gente não queira, de forma alguma, fazer uma exclusão, ou simplesmente focar em um determinado grupo, mas a gente tem ali um grupo inicial, né? Nós queremos debater cinema e psicologia, nós queremos debater cinema e, por exemplo, militância negra, enfim, cinema e diversidade. Então, essas ideias vão se formando para fundar o cineclube. É importante a gente vislumbrar essa territorialidade, que a gente consegue fazer esse olhar 360, né? Não só ali para exibição, para o cantinho nosso, para a sala nossa, mas olhar ao redor. A identidade, né? Enfim, só complementando o que eu digo sobre território, né? E uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Que essa identidade vai desde a cara que nós vamos dar a esse cineclube, né? E eu vou citar alguns cineclubes ao longo aqui desse nosso encontro de hoje, vocês vão ver o tanto que é diversificado, né? E de que cada nome, né, ele partiu de uma construção de ideias, de conceber essa territorialidade, de uma questão plástica, né? Alguns fazem o seu mascote, alguns fazem a sua logo, né? Que é uma das preocupações iniciais, assim, muito que ficam ali no começo da formação do cineclube. Então, essa identidade perpassa, né? Desde a questão de como o cineclube se apresenta, se divulga, a como ele percebe sua territorialidade, a como ele percebe seu público, né? E como ele traduz isso em suas ações e principalmente na curadoria, né, dos filmes, na escolha dos filmes. A questão de estrutura, né? Agora, basicamente, nós vamos para a questão física. É muito importante, dentro do planejamento e dentro da preparação desse cineclube, entender o processo que nós vamos fazer, a parte técnica, né? Em sua esmagadora maioria, os cineclubes brasileiros contam com geralmente utilizam um data show, né? Por favor, retroprojetor, não. Retroprojetor é um outro processo dentro das artes visuais, sem retroprojetor. Data show. Então, utilizamos data show, a tela, ou às vezes exibimos na parede. Cineclubes litorâneos, né? A gente tem notícia que exibe em tecido das velas, dos barcos, né? E por aí em diante. Então, a questão do som, né? Da reprodução sonora, para que, entendendo, né? Que a gente tem que ter, aproveitar o máximo da nossa possibilidade que nós temos de imagem e que nós temos de som. Isso exige uma preparação,
né, a gente conversar seja trocar ideia, né, com os cineclubistas, seja entender como é a vida útil de um projetor, né, como a gente organiza o som, né, entender como a gente dispõe a questão das cadeiras, onde o público estará, né, porque não é só uma questão de se acomodar no espaço. A gente pode ter, talvez, uma compreensão sensorial, né, da exibição cinematográfica, em que é importante um lugar que tenha um mínimo de conforto, né, ou que todos, né, consigam assistir, no mínimo, né, porque tem situações que não há conforto, mas nós temos que fazer cineclube. Então, de que forma nós faremos essa estrutura? Então, mas tudo é importante se pensar antes e, se possível, também testar antes, né? Porque desde quando a gente lança, fazer tudo na hora, no dia que a gente cria a primeira sessão do cineclube, pode ser, né, um tiro no pé, né? Tem muitas coisas, nós temos um público que está acostumado ao cinema como consumo. Então, se você traz uma outra proposta, como o cineclube, por mais simples que sejam, né, as estruturas, nós temos que ter uma preparação para acolher da melhor forma possível. Seja uma sala pequena e um projetor, ou até uma televisão, né? Em determinadas condições, a televisão talvez é utilizada, né? Entendendo que ali, né, o público inicial, o público ali daquele cineclube, consegue, dentro de uma determinada sala, assistir ali num televisor, enfim. Vamos passando adiante. Outro elemento importante, né, e que nós vamos trabalhar com mais profundidade na quinta-feira, é a questão da curadoria, né, a programação e a dinâmica em que você trabalha a escolha dos filmes, né. É importante se pensar nisso porque não é só entender para além de um processo de uma escolha aleatória, ou de algo que está bombando, ou de que depois vamos ver nos direitos autorais, um pouco dos limites e das fronteiras, né, que a gente pode fazer isso, mas justamente entendendo essa questão de sentido do cineclube, de como cada escolha de filme ele dá esse sentido, né? Não uma coisa ou aleatória ou o gosto pessoal, né? E mesmo assim, se muitas das vezes quando a gente participa de uma escolha de filmes, entra o gosto pessoal, né? Mas como é que a gente contextualiza esse gosto pessoal com o grupo, com o coletivo, com as pessoas? O debate, tá? Há cineclubes aí, enfim, se reconhecidos ou não por outros cineclubes, que realizam somente a exibição de filmes. Oportunamente, vamos supor, o Cineclube Xícara da Silva vai fazer uma exibição para crianças. São, não sei, 500 crianças, né? Vamos bem para o pós-pandêmico, criançada reunida, né? O tempo que a gente tem, né, dentro da atenção delas, e nos surge uma oportunidade, né, de exibir Dia Internacional da Animação, curtinhas de animação, né, e fica difícil ali um debate, né? Bom, enfim, uma ação do cineclube, né, de uma projeção desses filmes, mas sem o debate, a exibição de filmes e o processo do cineclube, né, o fazer cineclube, não consegue ganhar sentido, não consegue trabalhar melhor essa formação de público. Então, o debate é um elemento muito importante, né? Feito dentro tanto da premissa quanto das questões que eu elenquei anteriormente, da democracia, do diálogo, né? Da oportunidade de não ser somente um monólogo, mas, né, da pluralidade de vozes, né? E aí o processo cineclube é importantíssimo no sentido de
da gente ser diferente após cada exibição. Isso só pode acontecer... o filme nos oferece essa possibilidade, essa experiência? Sim. Mas o diálogo com aqueles que estão, né, e a oportunidade da gente fazer a coesão e estimular a participação dos cineclubes está aí no debate. Muitas das vezes a gente cai numa saída. Bom, a gente quer fazer cineclube, mas a gente não entende. Eu não sei analisar filme, eu não sei falar bonito sobre o filme, eu não sei falar academicamente sobre o filme, então a gente faz uma saída fácil. Escolhe ali um convidado, certo? Geralmente vindo do meio acadêmico, e ele faz uma longa palestra depois do filme. Isso se não o filme somente for dar uma espécie de fundo temático para a palestra dele, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. É muito importante, de grande valia, trazer convidados que saibam, né, que tenham uma erudição, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente não deixe o debate ou esse momento de diálogo do cineclube à guisa, né, refém dessa erudição, em que essa pessoa sabe e ninguém não. Cada um, pelo menos, tem talvez uma história de vida, né, que talvez o próprio convidado possa, né, sair dali com algo diferente. Alguns cineclubes se destacam, por exemplo, pela produção de filmes. Na experiência do Xícara foi muito difícil, porque é muito difícil a gente ter realizador, a não ser quando exibe os curta-metragens deles, aí eles estão lá. Mas, enfim, tem cineclubes que produzem filmes, né, que a partir da discussão, dessa vivência em grupo, em coletivo, eles veem, né, esse estímulo, né, a produzir, né, a fazer curtas, a experimentar a linguagem. Então, e aí eu dou um exemplo, né, que para mim é uma referência que eu carrego muito, né, que é o ciclo Super 8 de Recife, né, que ali na década de 70, né, assistiam, mas também produziam filmes, e que hoje, que foi, vamos dizer ali, através dos cineclubes, né, trouxeram grandes cineastas pernambucanos. A institucionalidade, né, houve um programa a nível nacional, o Mais Cultura, né, você teve aí o Cine Mais Cultura, em que houve a oportunidade de investimentos para cineclubes, né? Então houve um grande incentivo à associação sem fins lucrativos, não só em detrimento do programa, como também numa institucionalidade, numa pessoa jurídica possível, né, para que possa haver a sustentabilidade, que nós vamos falar logo em seguida, né? E a pessoa jurídica mais sugerida, né, dentro desse sistema democrático, e também sem essa questão dos fins lucrativos, é a associação sem fins lucrativos, que é a pessoa jurídica mais orientada, né, caso você queira fazer o cineclube, né, mas queira ir buscar investimentos, né, e entrar em editais, e daí por diante, tendo aí a facilidade ou as possibilidades que uma pessoa jurídica apresenta, né, a conversar com ente público, né, entre outras possibilidades aí que o PJ te dá, né, dentro de uma outra forma de, por exemplo, de carga tributária. E tendo em vista até que essa associação sem fins lucrativos viabiliza até, por exemplo, questão de doação de imóveis do poder público para essa entidade, né? Num sistema de comodato, por exemplo, né, em que destina-se ali um edifício público para que o cineclube seja a sede dentro do cineclube. Enfim, então, aí está a pessoa jurídica. Mas tem todas as suas peculiaridades, das responsabilidades que se tem,
né, de todo o trâmite até você conseguir registrar esse CNPJ e tudo mais. Bom, ou então, né, o que é a maioria dos cineclubes, né, em que ainda não há ou não é interesse do coletivo, ou o coletivo não se sente, né, encorajado a abrir uma associação sem fins lucrativos. Né? Então, o que você tem também é a reunião de pessoas físicas, né, em que você forma ali dentro do que a gente conhece hoje, por exemplo, de um coletivo, né? Então, é uma outra possibilidade de institucionalidade também, né? Mas, de qualquer forma, ela demarca com a sua identidade, né? Com a sua forma de se colocar e de se comunicar, né? Na sociedade. Então, não invalida de forma alguma o cineclube, né? Mas algumas possibilidades são, né, você tem na pessoa jurídica e na física são algumas outras questões, né, para a sustentabilidade do cineclube. Então, você tem essas duas possibilidades de institucionalidade. Sustentabilidade. Bom, e ali eu retorno à questão de se os cineclubes não têm fins lucrativos, né? Mas a estrutura veio de algum lugar. As possibilidades que o cineclube tem de realizar suas atividades e de manter sua estrutura, manter seus equipamentos, vem da onde? Né? É da contribuição daquele grupo de pessoas que organizam o cineclube? Esse é um tipo, é o mais comum. Há uma possibilidade aí de sem cobrar a sessão, né? E nós vamos ver um pouco essa questão de cobrar a sessão lá nos direitos autorais. Inclusive, eu faço até um adendo. Essa parte dos direitos autorais, ele está no programa hoje. Nós vamos trabalhar ele melhor e eu vou fazer essa modificação aqui com vocês de inseri-lo na quarta-feira, onde nós vamos falar sobre curadoria. Eu lancei um programa inicial, mas eu acredito que essa adequação ela vai ser bem proveitosa, né? Que a gente vai ter um dia que a gente pode discorrer um pouco mais, né? Um encontro, né? Na quarta-feira, que a gente vai poder discorrer muito mais sobre os direitos autorais dentro da curadoria, né? E a gente vê de que forma e quais são os desafios para a gente programar o cineclube. E dentro disso também custear ou não o acesso, né, à sessão de cineclube. Bom, continuando em relação à sustentabilidade, então você tem a famosa bombonière, né, ali vender algum alimento, né, uma pipoca, ou uma contribuição espontânea, né, o quanto vale a sessão, que alguns cineclubes fazem. Hoje, não sei se é qual é a realidade, né, de cada um de vocês que estão participando, mas dependendo ali do município, do estado onde o cineclube se insere, você tem políticas públicas de fomento, fundos, leis de incentivo, que podem ajudar nessa questão da estrutura, né? Uma estruturação do cineclube dentro desses elementos que nós vamos trabalhar hoje, reforçar um pouco na divulgação, né? Fazer o cineclube um pouco mais conhecido, né? Dentro dos objetivos, né, que o cineclube tem. Então, hoje se apresentam diferentes possibilidades aí de sustentabilidade, mas sempre é bom se discutir nos cineclubes e se pensar nisso, porque é um dos fatores decisivos de duração de vida do próprio cineclube, não é? Eu acho que, além da motivação, né, e tudo que leva cada um, né, a participar e
né, e continuar com o cineclube, tem também a questão da sustentabilidade, uma questão importantíssima. Acervo, pesquisa e aprofundamento, né? Para que se faça essa escolha de filmes, é muito importante a gente nos lançar à pesquisa, né? Entender para que se faça o debate, para que se faça a escolha dos filmes, né? E se a gente se coloca numa possibilidade diferente, né, da programação já existente dos multiplex, da rede de cinema, das plataformas, né? Então, isso nos exige uma certa pesquisa, uma certa erudição, que hoje é muito acessível a todos nós, desde do Google, né, de pesquisar no Google, de ver referências, de trocar referências, né, com outros cineclubes, com as pessoas. Então, é algo muito importante, né, para a gente abrir, né, a gente ter uma luz, né, dentro das possibilidades que a gente tem de fazer as curadorias, né, de realizar os debates, como também dessa formação de público, ter também uma certa erudição, né, um acúmulo, né, que há experiência de vida, vamos dizer, os discursos, o político, o psicológico, né, e o motivo de ser cinema, né, e o motivo de ser cineclube. Então, a gente adquire através dessa pesquisa. Amanhã nós vamos concentrar um pouco mais nessa questão, mas antes, em 2000, né, nós fazíamos os acervos aí com com CDs, né, com mídias, com mídias de reprodução, né, e que a gente tinha que ter todo um cuidado, né, de manuseio, de onde nós guardamos, né, esses DVDs ou esses CDs. Né. Hoje é a questão dos nossos HDs, né, nossas memórias digitais, em que a gente guarda esses filmes, né? Então, o acervo, por mais que não sejam filmes que entrem na programação ou sejam exibidos, mas são filmes ali para que haja uma pesquisa, né, para aquela pessoa que vai fazer a curadoria, ou para aquele grupo, né, que vai fazer o ciclo, que vai fazer a curadoria, como uma forma também da gente guardar, né, essa cultura cinematográfica. Então, pensar de que forma a gente guarda o acervo e os cuidados que nós temos que ter, tecnológicos, são importantíssimos. Também a questão de comunicação, a forma a divulgação das sessões, né? É algo... Na comunicação, você vai se colocar no mundo, o cineclube vai se colocar, né, a forma de ser no mundo. Hoje, através das redes sociais, né, nós temos uma série de ferramentas possíveis, né, mais próximas daquele que pode ser potencialmente o nosso público, né, ou o público que a gente está querendo formar, que a gente está querendo construir. Então, a divulgação é algo muito importante de ser pensado, o tempo antes da sessão, né? Por mais que seja uma sessão no presencial ou seja uma sessão virtual, a questão de se preparar, né? de se preparar dentro do seu dia, para preparar na sua semana, no seu mês, é algo que nós damos aí nós temos um cuidado maior com o público, né? Para muitas das vezes a comunicação e o tempo da gente pensar essa divulgação em que será feita é importante para que a gente depois não termine em algo que a gente só divulga ali em cima da hora e só participa o grupo que organiza o cineclube, né? A gente não dá a possibilidade para que venham mais pessoas, para que a gente possa, é claro, não meramente na visão de lotar as sessões, mas de a gente conseguir
um coletivo mais diverso, mais participativo possível. Então, a divulgação ele tem papel decisivo. Hoje, em meios de mídias sociais, a imprensa, né, dependendo desse território, desse local onde o cineclube está, a imprensa, né, dá algum espaço, mas assim mesmo, né, é importante a gente ter o cuidado de como divulgar. Vocês vão ver também na questão de direitos autorais, né, quando a gente divulga a sessão com um filme, né, há licença, não há, quais os riscos a gente corre, certo? Algo importante, bom, nós estamos convidando o público, nós estamos pensando no prazo de divulgação antes da sessão. Nós temos que também dar algumas informações sobre, por exemplo, a faixa etária daquele filme, né? É muito constrangedor, muitas das vezes, o espectador não se preparar para alguma sessão. Ele vê talvez ali uma divulgação e vê um cartaz, acha lindíssimo, vai lá na sessão com o seu filho e aquele filme é inadequado para uma criança. E aí então, ou criam situações de que essa pessoa não volta mais, se revolta, né? Ou as, né, as pessoas que estão ali na sessão se constrangem, né? E ali fica complicado, você não tem como, né? Ou dificilmente, né, para a pessoa, olha, o filme é indicado para maiores, né? Enfim, então esse é um fator importantíssimo. Como também hoje, né, há a possibilidade da gente trabalhar dentro dessa divulgação também a questão da acessibilidade, né? Caso o filme tenha, né, por exemplo, audiodescrição, então é uma oportunidade da gente também ver essas possibilidades de acessibilidade para as pessoas que têm alguma dificuldade sensorial. Alguém quer falar? Opa, beleza. Então tá tudo certo. Vamos voltar aqui. Bom, ali nós vimos algumas estruturas, né, da organização do coletivo, como também necessariamente aquelas que dizem respeito ao filme, né, à exibição do filme. Agora, o que nós temos? Outras atividades que podem participar, né, que podem estar presentes nas atividades do cineclube, né? É importante deixar claro que, retomando algo que eu já falei, nós temos aí, né, a escolha do filme, a exibição e o debate como esse elemento, esse eixo, essa coluna vertebral do cineclube. Então, as demais ações, né, nós temos que tomar o cuidado de não pensar elas maiores do que o próprio filme, maiores do que o debate. Esse é o cuidado que sempre nós temos que ter ao propor essas ações, né? Que seja de uma forma integrada, né? E que dê sentido, né, a essa caminhada, a escolha dos cineclubes, né? O sentido do cineclube ser o que é. Nós temos aí, por exemplo, ações culturais sociais, né? Você tem ali uma feira do troca, antes ou então depois da sessão. Exposições, você tem um artista visual, né, que frequenta ali o cineclube, e você tem a oportunidade de mostrar algum trabalho dele, né? De que forma a gente programando a sessão, né? Pensando ali desde da acolhida, da exibição e do debate, em que momento eu posso trazer essa exposição, né? Em um momento em que essa pessoa, esse artista, né, ele possa falar, né, dali, exposição fotográfica ou algo nesse sentido. O sarau, né, enfim, em alguma ocasião
em que o cineclube faça aniversário, né, ou alguma Dia da Consciência Negra, ou, enfim, alguma ocasião especial, um sarau, né? Uma outra ação, né, que, enfim, para alguns, né, muito bem acolhida no meio cineclubista, outros, né, têm as suas reticências, que é o Cine Cachaça, né? Que é outra questão também que a gente não pode deixar o filme fugir, né, do centro, do debate sobre o filme, fugir, né, do centro da nossa sessão, também no campo sensorial, né? Quer dizer, se você está alcoolizado, né, a que nível você está alcoolizado, necessariamente talvez você não vai conseguir, né, abrir, né, se abrir para aquele filme, né, e focar a sua atenção naquele filme. A performática, né, que aí entra a performance de dança, a declamação de uma poesia, música. Nós exibimos um filme do Carlos Saura, chamado Carmen, que é uma adaptação de uma ópera, em que nós tivemos ali a apresentação de um artista local, o Reinaldo Reis, um artista aqui em Anápolis, mas que, né, tem uma violonista, é conhecido nacionalmente, dentro né, desse do meio musical de MPB, e que ele fez uma apresentação de flamenco, né, depois da sessão, né? Então, é uma outra possibilidade. Intervenções visuais. O Xícara da Silva, por exemplo, apresentou, por exemplo, o cinema 360, né, os games, né, como uma outra atividade do audiovisual, mas sempre pensando, né, em ser algo, o espaço que ocupa o filme e o debate e, né, como essa atividade se insere, né? A produção intelectual, que é importantíssima, revistas, portais de crítica, catálogos, videologs comentando os filmes, né? Fazendo revistas de crítica dos frequentadores, fazendo crítica dos filmes, né? Produzindo, escrevendo artigos, né, a respeito da atividade cineclubista, dos filmes e daí por diante. Então, é uma ação que, enfim, dá uma carga, dá um peso, né, para a experiência do cineclube e deixa ali um registro importante, né, não só para o cineclube, mas para a sociedade. As parcerias, né, com coletivos, com movimentos sociais, com poder público, com poder judiciário, né, com instituições públicas e privadas. São parcerias que às vezes envolvem, né, talvez uma troca, né, alguma ação, por exemplo, com o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, você tem alguns fundos, por exemplo, dentro dos juizados, né, que isso aí pega com a questão da sustentabilidade, por exemplo, né, que nós tivemos um exemplo em que houve a possibilidade de uma produção do filme através de um fundo de uma da Vara de Família, né, aqui do Fórum de Anápolis, e foi possível a realização de um filme e exibição, né, no cineclube. Então, enfim, entrando estrutura ou entrando alguma doação ou algo nesse sentido, o que nós temos que primar em cima daquele compromisso ético, né, em ver o que nós estamos concedendo ou não, o que nós estamos modificando no nosso fazer ou não. Então, toda parceria, por mais que a gente consiga agregar, né, possibilidades de amanhã ter, né, alguma instituição, alguma entidade ou algum grupo que consiga, né, colaborar na sustentabilidade, né, em diversos aspectos, né, nos ajudar na construção do cineclube, a gente tem que pensar nas trocas, né? A gente tem que entender como é que se dá essa negociação, né? Das vezes a gente não colocar
Por exemplo, se a gente contesta, né, a questão de uma moral, seja ali tradicional, carregada, né, de preconceito, se a gente não vai fazer uma exibição com um filme com fundo moral para reforçar esses preconceitos, né, contradizer o que a gente se diz como identidade, como compromisso ético, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. O engajamento. Tem alguns cineclubes, por exemplo, como o cineclube Ismael Silva, que é um cineclube que está dentro do Instituto Federal de Goiano, em Goiânia, né, em que eles têm ali, né, a questão com os movimentos sociais, né? Então, eles são um cineclube que trabalham, né, dentro dessa órbita de militância, né, ou de uma solidariedade, da ajuda a alguém, à comunidade em que o cineclube está inserido, né? Curadorias especiais, né? Nós vamos, no momento da consciência negra, né, de um grupo que debate as questões raciais, ações de comunicação, né, e manifestos contra as injustiças, né, em que aonde o cineclube está inserido, né, tendo em vista atividades cineclubistas com compromisso com a transformação, enfim, e de humanização, então, de se indignar, né, em relação a muitas situações aí de injustiça. Então, são algumas, né, do que eu listei, mas o universo de práticas, né, que a gente tem, que a gente pôde experienciar ou ter ciência dentro dos cineclubes brasileiros, né, há uma vasta possibilidade aí de ações e eventos que a gente tem como animar, né, esse caminho do cineclube. Direitos autorais nós vamos falar na quarta. Bom, eu encerro a minha intervenção com com a experiência pandêmica, do cineclube na pandemia, né? E a possibilidade que pudemos encontrar, né, de estar junto, mesmo não fisicamente, que é explorar o espaço virtual. E hoje, bom, tudo ali o que a gente pensou, e inclusive a estrutura, se a gente pensa no espaço virtual, nós temos todos aqueles elementos também, da mesma forma, né? Enfim, então, dentro dessa transformação, é o desafio que nós estamos vivendo hoje, muitos dos cineclubes, né, em que fazemos reuniões pela União Goiana dos Cineclubes, Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, né, outros cineclubes que nos convidam, como o Cineclube Olholhó de Santa Catarina. Enfim, hoje o grande desafio é esse, e vai além de algo muito mais do que a condição temporal, né, de se fazer cineclube nesse momento de pandemia. Acredito que ele poderá impactar a atividade cineclubista, né, entendendo que uma coisa era a gente pensar a construção do cineclube dentro do local físico, né, do bairro, da territorialidade. E como é que nós vamos pensar essa territorialidade, esse local, no ambiente virtual? Tá? Os desafios, bom, nós temos plataformas, nós temos inúmeras possibilidades de acesso, né, não só ao cinema hollywoodiano, mas como a outras produções. Mas será que se a gente pensar dentro daquele pensamento antes da pandemia, né, do cineclube ser uma proposta diferente dos cinemas de shopping, dos cinemas de rua,
As plataformas, Netflix e por aí em diante, já era também, né, já havia um debate em relação a elas também, né, e como ainda continuam uma só possibilidade de distribuição, um só cinema, né, e também do olhar do espectador com um repertório, né, extremamente direcionado dentro, né, de uma questão de consumo. Então, hoje, nós temos a questão dos metadados, né, nessas plataformas digitais. Assistindo até um desses encontros que eu citei anteriormente, com o professor Felipe Macedo, ele fala como, antes da exibição, nós somos conhecidos, né, dentro de uma relação de espectador e plataformas digitais, né, em que a gente entra no Netflix, a gente tem, né, um repertório de filmes que vem com as nossas interações dentro de escolhas que a gente faz no dia a dia, do que a gente curte, no Instagram, no Facebook, no que a gente faz download. Então, nós, o tempo todo, né, estamos sendo... quer dizer, esses dados estão sendo tirados de nós como público, né, e construindo gerando uma outra possibilidade de repertório, né, de um repertório já pensado, né, não somente ali, se a gente for pensar de uma forma tradicional, dos cinemas, dos multiplexes, do retorno que se deu através da bilheteria ou do trabalho midiático, né, que é feito em torno do filme. Mas você leva a situação para antes disso. Então, é algo que nós temos aí, que é um desafio e é um debate, talvez para nós cineclubistas, de como nós, como espectadores, né, a gente vê essa relação com o audiovisual atual. A questão do impacto da interação virtual, né, entre os cineclubes, as possibilidades, né, de salas, de ambientes virtuais, webconferências, né, que a gente pode fazer esses encontros, né, elas abrem muitas possibilidades, a gente se encontrar, fazer ali uma sessão com pessoas que estejam em diferentes cidades, em diferentes estados ou até países, né, o que a gente tem visto aí entre os cineclubes. Mas também nós temos ainda a questão estrutural, né? Cada uma dessas salas dispõe de você ter uma limitação, né, em relação a essas plataformas de webconferência, como também a própria internet, né, a possibilidade da internet para que a gente faça o momento do debate. E o momento da exibição, como se dá o momento da exibição, né? Quer dizer, nós vamos marcar um filme para que as pessoas assistam em uma plataforma e logo depois a gente se encontra para debater, né? A própria Lei Aldir Blanc apresenta uma série de filmes, né, que tiveram a liberação para que sejam assistidos em plataformas como YouTube, Vimeo, né? A liberação em um determinado período para que o público tenha acesso dentro dessas plataformas de forma gratuita, né? Então, como a gente vai organizar essa questão, né? Se a gente estava no mesmo lugar, exibia e debatia, como é que isso vai acontecer dentro das ferramentas que a gente tem no ambiente virtual? De pensar a sustentabilidade, a organização democrática e o compromisso ético no virtual, na pandemia, né, e no seu pós. De a gente pensar em como a gente vai manter essa estrutura virtual, né, como a gente vai trabalhar
esse diálogo, né, a oportunidade das pessoas, de todos falarem, né, e tudo que eu trouxe a respeito também da forma de se fazer o debate, de se organizar a vida do cineclube, como que nós vamos fazer, manter, né, esse horizonte, né, da questão democrática nas nossas práticas no cineclube, né? E também o compromisso ético, né? Ou seja, de como a gente vai conduzir dentro desse ambiente virtual o nosso sentido de estar e fazer um cineclube, né? De cineclubar. Então, como a gente pensa isso hoje na pandemia e como a gente entende que será no pós, né? Na quinta-feira nós vamos trazer algumas dessas ações que têm sido feitas e que nos dão uma possibilidade para que a gente, até algumas pessoas que eu enviei a comunicação falaram, ó, beleza, eu vou fazer uma oficina de cineclube, mas eu não vou conseguir fazer o cineclube presencial por enquanto, a gente não tem previsão de quando a gente vai poder fazer isso, ou pelo menos de uma forma não tanto restritiva, né? Cada lugar tem ali seus decretos, seus protocolos, né? Enfim, para liberação ou não de público, mas se eu não posso fazer isso agora, como vou fazer? Não, vamos começar agora, no espaço virtual, né? Nas possibilidades que a gente tem dentro do espaço virtual e ter essa experiência, né? E mesmo depois, né? Fazemos as sessões, depois fazemos alguma interação, algum encontro através, se a gente for pensar naquelas ações, né, complementares, naquelas ações e aqueles eventos, né, anteriores, né? Como a gente pode pensar essas ações, né, que oxigenam e que dão e que a gente pode trazer aqui para o cineclube, como a gente pode realizá-las, né, dentro desse coletivo, através das plataformas virtuais. Bom, por hoje essa é a minha intervenção, eu encerro, passo aí a palavra para o Lilo, dentro aí dou uns 5 minutos, Lilo. Nos próximos dias eu acredito que a gente conseguirá, né, aproveitar ainda mais, né, a sua presença, a sua participação, e logo na sequência, Eduardo, né, para nos dar uma palavrinha sobre a importância dos cineclubes. Lilo. Lilo, já habilitei. Agora dá para ouvir? Isso, beleza. Bom, vamos lá. Obrigado, Luiz. Rápido, de uma forma rápida. A União de Cineclubes de Goiânia e os Cineclubes de Goiânia, de Goiás, estão fazendo oficinas, tanto pela Lei Aldir Blanc, e mesmo antes da Lei Aldir Blanc. A nossa organização, a organização de Goiás, enquanto a consolidação de processo cineclubista, ela se dá desde 2014, pensamos em fazer um processo de interiorização do cineclubismo goiano, mas isso não quer dizer que nos isolamos nacionalmente. Em 2015, Carolina Paraguaçu e Ruiter Fernandes
eram diretores, a Carolina como secretária da diretoria que o Eduardo fez parte, e também o Ruiter fazia parte como representante do Centro-Oeste. Nesse momento, eu represento Goiás como vice-presidente do Conselho Nacional de Cineclubes, e a nossa preocupação sempre foi definir o que é o cineclubismo goiano, quais são as características, como fomos nos desenvolvendo nesses últimos 10 anos, mais ou menos, e como conseguimos consolidar um processo de constante atividade. Nós fazemos em torno de 6 ou 7 encontros anuais de cineclubes em diversas cidades, Anápolis, Acreúna, Faina, Goiânia, Aparecida, Senador Canedo, Pirinópolis. Então, nós estamos fazendo com que o cineclubismo ele seja reconhecido e conhecido no território do estado de Goiás. Então, essa foi nossa principal preocupação. Hoje contamos com um respaldo e um reconhecimento, eu acho que nacional, pelas atividades que temos feito. E o cineclubismo, o cineclubismo goiano, eu acho que ele tem o que apresentar, né? Já esse ano, o ano passado, conseguimos realizar um livro sobre a história do cineclubismo em Goiás, contando a história desde o Antônio das Mortes, que é um cineclube dos anos 80, até os dias de hoje, passando um pouco também pelas experiências anteriores, dos anos 60, 70. Então, e principalmente focando nessa realidade atual, que vai mais ou menos de 2010, que é mais ou menos o período do Cineclube Xícara da Silva e do Cineclube Sétima Arte, que fazem parte de um processo que vem mais ou menos da época do governo Lula, né, com os Mais Cultura, né, com o projeto Mais Cultura, que tinha como finalidade desenvolver o cineclubismo como uma proposta até, de certo modo, pedagógica, né? Então, amanhã nós conversamos, né? Continuamos fazendo, mesmo durante pandemia, temos um calendário bastante amplo. Sexta-feira que vem, você, Luiz, Eduardo, Diogo, estarão no Diálogo Cineclubista que Goiás está realizando, justamente para falar sobre sustentabilidade, falar sobre profissionalização e, por que não, falar do cineclubismo pós-pandemia. Então, continuamos desenvolvendo um trabalho que eu acho que é um pouco para o bem de Goiás e também um pouco para o Brasil, porque sempre estamos incluindo cineclubistas de todo o Brasil em nossos diálogos. Também, o mês que vem, dia 29, acho que numa quarta-feira, estamos organizando o encontro de cineclubes do Centro-Oeste, que é uma iniciativa nossa no sentido de partir do Estado para a região, e da região, né, vamos tentar ampliar o debate cineclubista. Bom, obrigado, Luiz, e passo para o Eduardo, né? Eduardo, né, o Lilo da diretiva aí da União de Cineclubes Goianos. Nós passamos a palavra para o Eduardo Paes, que foi o nosso presidente aí do Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, que está participando conosco dessa oficina. Agora pode. Oi, você não...
você disse que no final a gente poderia fazer algumas perguntas. Então, antes da minha intervenção, posso fazer algumas perguntas? Eduardo, a ideia meio seria assim, você fazer, né, essa a intervenção, né, e logo em seguida a gente já começa, né, fazendo. Mas caso você já quiser aproveitar esse momento de fala, vamos adaptar, né, sem problemas. Não, só para me saber como é que era a Certo. sequência. Eu acho que a história do cineclubismo é uma coisa longa, não dá para uma fala de 5 minutos a gente falar muito. O Conselho se organiza há algum tempo, né? Fundado em 1962, o Conselho Nacional de Cineclubes. Ele vai fazer aniversário ano que vem. E era interessante a gente fazer até um evento, aproveitando que o vice-presidente está aqui, para fazer um evento sobre o Conselho, a sua trajetória, né? Mas, de fato, o cineclubismo em Goiás está bastante avançado no sentido de organização, na minha opinião, mais do que outros estados, né? Tem tido alguns eventos, tal, que eu sei que Minas, de vez em quando, consegue falar com seus cineclubes, o Rio de Janeiro, de vez em quando, mas são coisas bem dispersas, né? Vocês, no estado de Goiás, estão mais, como eu posso dizer, tem mais uma permanência de diálogo entre vocês. E isso é importante. Toda oficina de cineclube é importante, cada um aponta aspectos diferentes da questão do cineclubista. E o Conselho hoje está, através de diálogos, tentando fazer uma articulação um pouco maior em nível nacional. É muito difícil sem uma colaboração dos governos para que a gente consiga organizar a atividade cinematográfica ligada ao público, não só como diversão, mas também como formação, né? Que é uma base do cineclube, seria a formação da linguagem audiovisual, para que as pessoas possam se expressar através dela, hoje mais do que antigamente. Inclusive, eu queria que você anotasse aí, se você pudesse repetir o exemplo que você deu de um grupo produtor da década de 1970, que eu não peguei o nome desse grupo, exatamente de onde que ele Certo. era. É relacionado ao ciclo de Super 8 de Recife. O ciclo Super E 8 a experiência do ciclo Super 8 de Recife. Que, Vocês sabem que inclusive, me o deu um Super branco, 8 né, do em Goiânia cineasta. nessa época. Oi? Perdão? Houve um ciclo Super 8 em Goiânia nessa época, na década de 70, né? Inclusive, tem produção do Antônio das Mortes, mas acho que o Daldo deve conhecer melhor do que eu. Isso daí, né? O Antônio das Mortes é da década de 70. Né? Acho que é de 76, 77. É um cineclube antigo, teve um peso muito grande no Brasil Central. Tá? E eu queria deixar alguns pontos depois para você refletir, e os grupos daqui, sobre a fala, tá? Que me chamou um pouco a atenção. Posso listar alguns. Né? A palavra curadoria foi bastante usada, e isso é um debate hoje, sobre se é curadoria ou programação que o cineclube faz. Tá? Eu acho que é interessante, se no futuro puder ter uma conversa sobre isso, porque há uma certa diferença. Um presidente anterior a mim, um ex-presidente, o Antônio Claudino, diz que é uma questão semântica, que não interessa, mas, na minha opinião, interessa sim, sabe? A gente
está usando essa palavra curadoria como se viesse de algo democrático. Na minha opinião, não vem. Um curador fazia sua curadoria na área de artes visuais de maneira muito própria e com valores e significados muito da sua própria cabeça, enquanto no Cineclube a gente tenta o mais possível ter uma participação maior. Então, eu gosto muito da palavra programação, em vez de curadoria. E eu gostei muito do que você falou sobre debate, né, que não é uma palestra. Achei muito legal. Achei também interessante quando você falou de pessoa jurídica e de pessoa física. Eu só queria adentrar que uma pessoa jurídica é uma empresa, sempre. Ela pode ter um fim lucrativo. E então o que ela rege é um contrato social. E ela pode ser uma empresa sem fim lucrativo. E o que a rege será um estatuto, né? Um contrato social prevê sócios partes, né? Já que lucro tal para a própria divisão do lucro da empresa. O estatuto vai dizer que tem uma diretoria, que ela tem que ter um revezamento de tanto em tanto tempo, né? Que tudo que for arrecadado vira receita e a receita tem que ser aplicada na própria empresa. E isso que é a diferença de não ter um lucro, vai ter uma receita, seja ela arrecadada através de um edital, através de um patrocínio, passando chapéu na sessão, seja do que for. Quando não é uma PJ, uma pessoa jurídica, normalmente as coisas são através de um CPF, de um integrante de um coletivo ou grupo, né? E aí é interessante isso também, que aí aqui em São Paulo nós temos um projeto que ela prevê a participação de grupos através de um CPF ou de mais de um CPF. A verba governamental de fomento vai para esse CPF, que depois tem que provar como é que fez a gestão desse recurso, né? Em prol de uma comunidade e através de um projeto. Acho muito interessante isso, porque uma empresa requer você ter um contador, fazer declarações de imposto de renda, pagar todos os seus impostos direitinho, e tem. Né? Então, é um custo, né? E a última coisa que um coletivo pode ser, só complementando, ele pode fazer parte de um departamento de uma PJ. Ele pode ser um departamento de um grêmio, de um centro acadêmico, de um sindicato, pode ser o departamento de um museu, de um colégio ou de uma universidade. Então, ele pode pertencer como departamento de uma PJ, né? E eu acho que é por aí. Eu gostei muito da forma que você apresentou a organização do Cineclube, né? E realmente achei muito interessante algumas coisas, principalmente nas ações culturais e eventos. Falei demais, desculpe. Enfim, foi uma... Nós vamos só continuar essa conversa, né? Agora, enfim, trazendo, né, mais questões e uma importantíssima, considerações importantíssimas, né? Em determinado momento, né, participamos bastante do Conselho Nacional de Cineclubes, né? E a gente tem acompanhado e a gente sempre atualiza, né? E debate esses elementos, debate a nossa própria definição. Então, é o que torna, né, o processo cada vez mais vivo, né? E eu acredito que tudo tem indicado para isso. Em relação à questão de curadoria e programação, eu acho que quarta-feira nós vamos fazer esse debate e também trazer, né? Aqui eu coloco as definições, coloco alguns conceitos, mas também o questionamento desses conceitos,
né? Eu acho que é o que enriquece o processo da oficina, né? Então, na quarta-feira, nós vamos trabalhar esse debate, vamos trazer esse debate também de curadoria e programação. Opa, tem que liberar. Eu Isso. queria só perguntar uma coisa que eu não sei. Certo. Eu sou analógica, não sou digital. O que é metadados? O que são metadados? Eu não sei o que é. Certo. Metadados são... Eu vou assim, tentar explicar. São dados que circulam dentro da rede global a partir de cada vez que se você adicionou lá o Instagram, eu aceito que o Instagram utilize minha câmera, eu aceito que eu tenha acesso aos contatos, eu aceito, eu aceito, mas independente até deles, eles transportam dados do seu usuário para uma Big Data, necessariamente de grandes corporações, né? Nós estamos enviando metadados, né, para a Zoom, para outras corporações dentro dessa oficina, né? São dados que, bom, a gente utiliza nada de graça, né? Nenhum desses aplicativos são de graça, o Google não é de graça, enfim, por mais que sejam acessíveis, né, como a gente acessa como usuário, acaba que, em troca, nós estamos dando as pesquisas que nós fizemos, né, os algoritmos que são formados, que eles pegam lá do celular seu, das suas escolhas, o que você escolhe, o que você curte, o que você escreve, né, como você baixou o aplicativo, você aceitou aquele serviço, eles estão enviando dados para esses grandes servidores chamados Big Data, né? Hoje há uma crise, né, contextualizada, inclusive com a democracia, né, no ponto de vista que, tendo em vista que a informação, né, e a informação não só imprensa, mas desde do que a gente, das mínimas ferramentas digitais que a gente usa no nosso dia a dia, né, se elas oferecem dados e também elas nos dão preferência de escolhas, né, então imagine qual a qualidade da nossa escolha como cidadãos, né, de questões de se relacionar, né, dentro da democracia com os órgãos, com os entes, como também votar, né? Então, essa foi a grande crise que, enfim, instalou sérios processos no Brexit, na eleição do Trump, e também aqui no Brasil tentando levantar a questão da CPI das fake news, né, que um pouco trabalha com essa questão de produtos, de matérias que, né, foram endereçadas do jeito que aquela pessoa quer, da forma como a realidade lhe convém, mas em que critérios é a verdade. Como aquilo foi produzido? Através desses bancos de dados chamados Big Data. Então, até a nossa escolha, né? A gente vai para a Netflix, quando a gente chega na Netflix, a gente vê aquele menu de filmes, pode ter certeza que, é claro, vai ter os lançamentos, mas os outros, né, as buscas que nós fizemos, os algoritmos vão apontar para algo que você mexeu em um outro aplicativo, no Instagram, no WhatsApp e por aí em diante. Então, é uma discussão hoje que chega para nós também, né, discutindo a questão de cinema e público, né, e espectatorialidade, né. A todo tempo nós somos espectadores, né, e como esse processo, né, ele se dá. Liberado, Eduardo? Ok, entendi. Obrigado. Agora estou em... Beleza. O que é isso? Assustador. Vou explicar. Assustador. Vou explicar. Sim.
Bom, agora vamos aí recuperar alguns elementos ou manifestações, e queria principalmente a participação da Vânia, da Ludmila, da Tatiana, do Felipe, né, trazendo alguma dúvida ou algo que vocês queiram aprofundar um pouco mais, ou deu uma queda aí na internet e não foi possível compreender. Abrir se possível, o vídeo, né, para a gente conhecer vocês, e o microfone, e podem se inscrever aqui no chat, né, e a gente faz a ordem, se muita gente estiver a fim de falar. Felipe. Oi, Luiz. Beleza? Tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Pô, bacana, hein? Tô curtindo aí. Boa noite todo mundo. E muito bom estar participando aqui dessa oficina, Luiz. Isso, um cara para explicar metadados é esse rapaz aí, viu? O Felipe trabalha comigo lá na Diretoria Municipal de Cultura. É um hacker. Não, exatamente, né? Mas essa parte dos metadados é assustador mesmo. Assim, eu vim estudando programação recentemente e estou vendo assim quanto é fenomenal o que os computadores podem fazer com esses dados, sabe? Então a gente vai descobrindo não só assim regional, mas na internet também, como esses dados trafegam, como esses dados são compartilhados. Enfim, estou só estudando ainda. Outro dia fiz uma pesquisa para comprar um forno elétrico Titânio, 36 litros. Isso já tem mais ou menos um mês e meio. Todo dia a Casas Bahia me manda uma propaganda com 5, 6 opções de forno elétrico. Todo dia. Eu não pesquisei na Casa Bahia. Opa, perdão, Eduardo, só um instante. Novamente. Liberado. Oi. Isso. Você falou que não pesquisou na Casa Bahia. Estamos. Agora nós estamos. Você não pesquisou na Casa Bahia. Pesquisei na Americana. Mas a Casa Bahia, Americanas e o Carrefour me mandam todo dia coisas. Porque eu pesquisei no Google forno micro-ondas. É uma coisa impressionante. E eu abro algum outro aplicativo, vem uma propagandinha da Casa Bahia no aplicativo, forno micro-ondas na propagandinha. De um outro aplicativo, não tem. Eu fiquei, meu Deus do céu. É isso que é o cruzamento de metadados, né? Justamente. Aí foi um exemplo tácito, né? Na parte da questão de como, né, como consumidor, né? Então, imagina para outras, né? Outras coisas da nossa vida, né? Como é que os metadados também, né, funcionam dentro do mundo digital. Eu queria fazer uma pergunta para todo mundo do grupo, da última parte. Eu faço parte do Cineclube Ouro Preto. Com a pandemia, nós paramos as projeções, nós tínhamos de 10 a 20 pessoas sempre, uma vez por mês. O grupo não se desfez, a gente se fala, somos 5 pessoas, que é o grupo organizador, mas nós não temos nenhuma sessão virtual. Como é que vocês estão? Vocês estão fazendo sessão virtual? Eu tenho uma loucura para isso. Eduardo, nós do Imigração estamos fazendo um monte de virtuais. Toda semana. Toda semana.
E não só de filmes. Também estamos com encontros poéticos, né? Ah, Promovidos pelo Imigração, né? Encontros poéticos, encontros cineclubistas e algumas coisas por estilo. Tudo ah, por causa do nosso parceiro, que é o Museu Antropológico, né? Eles colocam toda a dinâmica e trabalhamos tanto com longa e com curta. e como é que vocês fazem? Então, Vocês colocam na hora, a pessoa tem que ver antes? Como é que funciona? duas formas. Uma, quando é curta, o que nós fazemos o curta dá para passar antes, mas passamos num canal, disponibilizamos no canal do YouTube, do museu, e depois abrimos uma outra janela, um outro link para o debate. E aí convidamos 5 pessoas para fazer o debate. E as pessoas podem interagir pelo chat do YouTube. Tá bom. Ou, quando é longa, o que nós fazemos convidamos as pessoas a assistirem o filme, para depois ouvir o debate. São as duas formas que nós usamos. No começo, e fizemos com o CNC também, de passar o filme inteiro. Nós passamos o Utopia e Barbárie, do Silvio Tendler. Só que, assim, ficava quase 3 horas através de um dispositivo que é o Discord. E realmente ficava muito pesado. 3 horas e meia de debate e discussão, mais o filme. Quando você está presencial, é mais fácil você manter as pessoas interessadas, né, dentro do processo. Mas online, um filme mais um debate de 1 hora e meia fica pesado. Particularmente, em relação ao Cineclube Chiqueira da Silva, o que a gente fez foi colaborações, né, com cineclubes, com imigração, também com um cineclube aqui também de Anápolis, o Americano Extra, né, que ele tem essa identidade de cinema latino-americano. E nessa colaboração, especialmente aí da Americano Extra, foi feita a exibição, né, de Deus e o Diabo na Terra do Sol, e na sequência entramos com uma mesa de debatedores e a intervenção ou o trabalho no chat, né? Agora, o que a gente tem percebido, principalmente entre os cineclubes goianos, é que quando a gente faz a sala, uma webconferência, né, que é aqui agora o nosso caso, o grande cuidado que nós temos que ter é identificação das pessoas, tá? Porque o que tem acontecido? Hackers ou pessoas mal intencionadas, né, ou grupos de ódio, eles entram, se você deixa o link aberto, eles entram e atacam, né? Mostra algum vídeo, imagem ou alguma declaração pejorativa. Enfim, então é um dos cuidados que a gente tem que tomar, né? De identificar, né, as pessoas que estão participando da sessão. Agora, uma boa combinação, que nós vamos, a partir do dia 11, explorar, é justamente ver as possibilidades de acervo que a gente tem liberados pela Lei Aldir Blanc. Há a possibilidade de muita coisa no YouTube. Nós vamos mandar links na quarta-feira, né, com sugestões desses filmes, né, para quem esteja participando assistir, né, e, enfim, e ter contato com essa produção independente. Então, como seria, né, uma exibição intercalada, né, por esse debate, né? Inclusive, a questão tecnológica está entrando
em debate com a questão democrática, né? Porque, né, quer dizer, como a gente vai fazer essa participação através do chat, como a gente vai fazer essa participação através, né, da webconferência, e que tem aí, enfim, sua estrutura, né, o que é necessário para que isso aconteça. Ah, beleza, Eduardo, vou mandar sim. Beleza, aqui nós temos a contribuição da Vânia. Ela teve uma dificuldade com a internet, né? Ela participou conosco, né, através do seu celular, né? E aí a internet não ajudou muito. Ela está aqui conosco agora, está bastante interessada, né, na questão da estruturação dos cineclubes. Ela diz que ela está organizando na Escola de Educação Infantil Pública, né, para que se organize um cineclube. Né? Vocês têm aí um público, vocês têm aí um território, né? Vocês têm a possibilidade de uma formação e até exemplos, né, que a gente traz para contribuir para que, né, para colaborar com você, né, na fundação desse cineclube, tomara. Você tem tanto experiências com as próprias crianças, né, em que você organiza, busca formas de participação das crianças, né, criança talvez não, ela escolha o filme, ou ela talvez, enfim, de que forma ela pode interagir, né, dentro de exibição e debate. A outra questão também, que é o caso de um dos cineclubes que nós temos, que foi o cineclube das Bandidas, aqui de Goiás, em que estava na escola, mas a formação do público foi a partir das mães, né, que tinha ali um espaço para que se encontrasse e debatesse temas a respeito de família, de sociedade, né, também ali enfim, da própria relação, né, com as crianças, do desenvolvimento infantil. O Cineclube Bernardone foi o primeiro exemplo que eu dei, lembrando aqui o Francisco Lilo. O segundo, Bom, o Cineclube Bernardone fazendo esse trabalho com as crianças e o Bandidas, de você pensar a escola também como uma comunidade, né? Ou de envolver todos juntos, né? Pais e filhos. Como é que poderia ser esse trabalho com esse público? Então, eu acho que há uma série de elementos, né, que nós apresentamos aqui que você pode pensar, né, ao trabalhar aí, né, dentro da escola. Oi, eu estou ouvindo uma voz? Tá, o Eduardo, o microfone está aberto. Ludmila. Você queria falar, enfim, você está aqui, você está participando da oficina, né? Está curiosa? Onde o cineclube poderia entrar? Tá bem, nada a acrescentar nesse momento. Beleza, continua. Vamos conversando aí, né? Até amanhã, quarta, quinta-feira. Oi, Luiz, é a Vânia. A Vânia. Então, só complementando mesmo, infelizmente eu perdi, né, uma grande parte da apresentação, porque eu não consegui entrar na internet, eu estava na estrada e não estava conseguindo, estava chovendo muito. Daí, a hora que eu cheguei em casa, em Campinas, né, aí eu consegui pegar uma parte, bem importante também. Mas é isso, o interesse é esse de nós estamos construindo um cineclube, né? Ele fisicamente, ele está lá na escola, já tem uma sala, já tem tudo meio que organizado, porém, iniciou em plena pandemia, então nós não podemos utilizar ainda, mas tem lá o
espaço físico, porque é uma intenção nossa de antes, né, até da pandemia, mas nós estamos em aulas online, né, à distância, e mesmo assim, mesmo à distância, a gente tem essa intenção de fazer, né? Já estamos tendo até se reunindo, inclusive a Tatiana Faria, que está aqui também, participa, do nosso mesmo grupo, que bacana. né? E daí a gente está se inteirando mesmo, né, a respeito de cineclube. E uma amiga nossa também, ela compartilhou, né, essa oficina, a gente achou super interessante, né, vem de encontro com aquilo que a gente pretende, né, conhecer mais. Mas é isso, mesmo online a gente pretende fazer esses encontros, organizar essa turma, e dentro dessa nossa construção a gente pensa em sessões mesmo online com a comunidade, né? As famílias, a comunidade que for possível participar, que a gente sabe que é muito difícil, né? Em escola pública da periferia, né? A gente sabe como é difícil o acesso até mesmo para participar dos encontros, né? Das propostas que a gente faz. Mas a gente está aí na batalha, né? É bacana ter essa questão online em muitas situações, porque a gente, talvez se não fosse, a gente não teria esse encontro agora, né? Essa possibilidade de encontro agora dessa forma, mais acessível, mas é bem interessante, mas quando se leva para a periferia, para regiões assim bem carentes, aí essa questão ela dificulta, mas a gente está aí batalhando para ver, certo? Com certeza, e até um dos aspectos, né, tanto em relação aos produtos culturais que estão surgindo aí da Lei Aldir Blanc, quanto também para os fazedores de cultura, sejam cineclubistas, né, o pessoal do circo, o pessoal do teatro, o pessoal da dança, que tem essa preocupação em relação a você democratizar, né, o acesso à cultura, todos, bom, o virtual tem seus limites sociais, né, e como é que nós vamos transpor eles, né? Muitas das vezes a gente, quer dizer, não, mas a gente vê o celular, smartphone na periferia, mas com que banda larga, né? A internet aguenta. Então, assim, nesse sentido... aquela coisa, né? O celular, ele é democratizado, né? O celular é democratizado, porém, não tem a mesma chance, né? Em relação à internet. Eu acredito que a comunicação, inclusive da forma como, assim, eu problematizei a questão da comunicação, que em vários manuais, eu vou passar alguns manuais sobre cineclubismo, cada um refletindo, né, as equipes que fizeram os cineclubes que fizeram esses manuais, mas em cada um deles você vai ver divulgação, né, e aqui eu trabalho comunicação. A comunicação, ela tem uma possibilidade de dar uma narrativa para essa sessão, né, chamando os pais e os filhos para assistirem um filme, né, em que determinado horário nós vamos fazer a conversa, né, dentro do ambiente virtual, dentro da plataforma digital, né? Então, a comunicação, principalmente agora com as redes sociais, ela consegue propor uma narrativa, consegue meio que simbolizar, né, o espaço, o que seria a estrutura e o programa de uma sessão presencial, né? Então, a gente tem essa possibilidade da narrativa, né? Bom, e como pensar também essa questão do tempo, né, e da diversidade de lives que estão acontecendo dentro dessas interações. Aí o livro diz algo importante, né? Essa aqui, inclusive, está bastante extensa, mas hoje realmente a gente se estenderia um tanto mais, porque hoje enfim, a gente deu os elementos, né, que constroem, que podem construir um cineclube, né? Nos próximos encontros, amanhã, quarta-feira e quinta, nós vamos ter um tempo maior para dialogar e
aprofundar em determinados aspectos. Então, quer dizer, de pensar o tempo, né? Imaginar o tempo desses pais, desses filhos, ou imaginar o tempo de atenção das crianças, né? Nós temos que ter uma preparação para fazer isso, porém a gente não pode deixar de fazer porque a gente tem medo de não dar certo, né? Vamos experimentar e testar, e quem sabe um cineclube surgindo aí vai nos dar, né, um caso interessante, vai trazer um exemplo, né, um relato interessante aí de uma exibição com crianças, por exemplo, né? Então, eu acho que essa semana nós vamos conversar bastante para a gente, vamos dizer, gestar, né, essa possibilidade de cineclubes, né, que possam surgir entre nós. A Tatiana diz, boa noite, trabalho na mesma escola que a Vânia, estou acessando de um computador, né, e no momento ela não consegue, que ela vai tentar interagir nos próximos encontros. Beleza, Tatiana. Enfim, e quaisquer dúvidas que cada um de vocês tenham, vocês podem conversar comigo também via WhatsApp, né, para a gente trocar ideias, referências, aprofundar necessariamente em um tema. Eu vou nós vamos ter o link, né, como eu expliquei no começo, para quem chegou um pouco mais depois, isso vai ficar no YouTube, tá? Essa conferência está gravada, vai estar no YouTube, só que um momento um pouco mais adiante, né? Nós vamos esperar a oficina encerrar e logo em seguida nós vamos disponibilizar os links, então vocês vão poder voltar em algum aspecto ou outro das apresentações. Porém, eu acho que a oficina só tem sentido, né, com a participação, por mais dificuldades que vocês tiveram hoje, né, vocês estão vindo, interagindo, né, pelo chat, né, enfim, isso é que é importante. Não peguei a oficina completa, mas venham, né, dentro desse tempo, entrem na sala, fiquem à vontade e a gente vai fazendo essa partilha, né, de informações e de experiências. Pessoal, eu encerro por agora, eu agradeço a participação de todos vocês. Hoje estendeu um pouco mais, mas nos próximos dias nós vamos ter, vamos dizer, elementos ou questões um pouco mais, um pouco menos, que nos dará tempo de discutir, né, e de dialogar um pouco mais a respeito de cada um desses aspectos. Lembrando que amanhã nós vamos falar sobre aspectos históricos, cinema mundial, cinema brasileiro e cineclubismo. Quarta-feira nós vamos falar um pouco mais de curadoria, problematizando essa questão de programação e também incluindo a questão dos direitos autorais, que é muito importante, um debate muito importante. E finalizando na quinta-feira, em que nós vamos falar sobre essa expectação nesse momento virtual. Nós vamos apresentar, né, as formas como os cineclubes organizam, exemplos de cineclubes, né, para que vocês consigam visualizar essa diversidade. Opa, deu uma caidinha aqui na internet. Então, no mais é isso, eu agradeço a presença de todos e todas, uma boa noite e até amanhã.